Muita gente me pergunta por que eu decidi correr maratona. E, na verdade, eu acho que eu fui escolhida. Foi parte de um projeto, vamos falar assim. Eu vou contar um pouquinho melhor para vocês, mas a maratona, a corrida em si, ela faz parte do meu comprometimento com a minha disciplina diária, com a minha saúde mental. Então, ela faz parte de um propósito muito grande dentro da minha vida. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Primeiro contato com a corrida. Eu, na verdade, sempre gostei de correr. Eu sempre fiz academia, sempre fui muito ativa. E quando eu e meu marido nos casamos, a gente começou a participar de um monte de provinha. Mas provinhas, assim, de 5 quilômetros. E a gente nem era muito bom, pelo contrário. A gente achava super engraçado, porque tinham pessoas muito mais velhas que passavam na nossa frente, davam show, e a gente ficava até um pouco envergonhado. Mas a gente nunca participou de grupos de corrida, nada. Sempre seguimos nossa rotina, fazendo academia e só. O que aconteceu? Eu tive minha filha. A minha filha hoje tem quase 9 anos. E depois eu fiquei um pouco parada quando ela nasceu. Mas veio a pandemia. A partir do momento que veio a pandemia, eu e meu marido estávamos gordinhos. Então, a gente falou assim, gente, o que a gente vai fazer da vida? A gente precisa achar alguma coisa, né, pra tirar o atraso, vamos falar assim. E a gente começou a correr. Mas assim, nada muito dificultoso, nada muito forçado, nenhuma prova muito grande. Só que a gente começou a pegar gosto. E começamos a participar de provas de 10 quilômetros, 10 quilômetros, 10 quilômetros. Mas eu sempre parei por aí. Eu falava, não, 21, nossa, 21 é muito distante do 10, eu não vou conseguir fazer nunca. E eu tinha na minha cabeça que eu não ia conseguir fazer. Depois de um tempo que a gente começou a treinar um pouco mais forte, a gente já estava mais habituado, eu falei assim, gente, eu vou fazer uma prova de 21. E eu me inscrevi na meia maratona de Ribeirão Preto, que foi a minha primeira prova. Meu marido não participou. Mas eu tinha na cabeça que eu talvez nem terminaria a prova. Então, vamos falar assim, foi um desafio pessoal meu. Bom, quando eu terminei a prova, e foi muito gostosa, muito, 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 eu ri, chorei, suei, foi muito legal. Eu decidi que eu não era tão ruim, na verdade. Foi uma decisão, porque o meu tempo foi muito bom. Comparado às outras pessoas que estavam próximas de mim, eu achei que eu tinha me sobressaído. Aí eu falei assim, nossa, não que eu tenha um talento, mas eu tenho uma aptidão para isso. E eu comecei a treinar um pouco mais forte. Depois que você toma o gosto, vamos falar assim, você vai embora. E aí eu comecei a me inscrever em outras provas de 21. Coloquei meu marido também, porque de uma forma incentivaria que nós treinássemos juntos. E começamos a fazer provas de 21. E o 42 foi um ano depois do 21. Do meu primeiro 21. Então não foi um tempo tão longo, vamos falar assim, mas foi uma mudança de chave muito grande na minha cabeça. E eu entendi que essas regras, essas limitações que a gente se auto-impõe, vamos falar assim, é tudo nosso, tudo na nossa cabeça. A partir do momento que eu falei, eu vou fazer, eu fiz. Eu nem estava... A primeira que eu fiz foi Mendonça. Não foi uma prova fácil, porque é uma prova que tem uma altimetria considerável, tem questão de clima, etc. Mas eu entendi muita coisa. Eu entendi que é cabeça, que é mentalidade, que é psicológico, que não é só físico. Então, 60% foi mental, 40% foi físico. Essa foi minha prova. E várias pessoas antes, assim, quando eu conversava, não, vou fazer minha primeira maratona e tal, elas viravam e falavam assim, mas você pode quebrar. Quebrar quer dizer parar no meio. Eu falei,
Tá, eu posso, mas eu não vou. Ah, mas como você sabe? Eu falei, eu vou continuar. Mesmo que eu esteja me arrastando, eu vou terminar a prova. Somente se for alguma coisa muito fora. E naquela semana, eu tava com muita dor. Eu tava com muita dor no joelho, porque eu realmente estava treinando forte. E eu fiz, na segunda-feira, a prova era no domingo, eu fiz uma infiltração no joelho. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque não, pelo amor de Deus, gente, não tomem isso como nota médica, mas se eu não tivesse feito essa infiltração, eu não teria conseguido correr, porque realmente eu tava com dor. E nas fotos até aparece, eu tava com PET, eu tava tomando anti-inflamatório, eu tive acompanhamento médico, tomei remédio antes de correr, tomei remédio durante. Então, assim, foi um esforço muito grande, físico. Mas foi tão bom que no mesmo dia que eu tinha acabado de sair da maratona, na verdade tinha acabado de tomar banho, eu me inscrevi para a próxima. Então não deu tempo. Então eu acho que isso é o melhor resultado. Eu fiquei tão feliz, tão emocionada de ter conseguido e superado aquele desafio que eu já tô na próxima. Eu acho que a corrida, como um todo, ela te leva muito além, ela te desafia. E eu tive um ponto de conexão muito forte numa corrida que eu fiz no Ushuaia, que eu fiz na neve, que foram 21 na neve. E essa corrida foi um marco pessoal tão grande para mim, não porque eu não estivesse preparada fisicamente, porque eu acho que eu até estava, mas quando você não sabe o que esperar no caminho, é muito difícil. Uma coisa você fala, eu vou fazer uma prova plana, esse é o trajeto, mas ali eu não sabia se era montanha, porque passava no meio de árvores, eu não sabia se era neve fofa, que teve também. Tiveram locais que a gente teve que ir de esquibunda, outros que a gente teve que subir, que eram pistas de esqui, e eu não tinha essa noção, mesmo com o pessoal, a equipe, todo o treinamento que foi dado, em nenhum momento teve esse tipo de orientação, porque eu também acho que faz parte do charme da prova. E nessa prova, eu entendi que você não tem controle de tudo e que você deve dar o seu melhor, mas com muita cautela. Eu fiquei com muito medo de me machucar em determinados locais, então eu peguei um pouco mais leve. Onde eu me senti mais segura, eu acelerei. E eu acho que é exatamente igual na vida. Às vezes a gente consegue mais rápido, a gente se sente mais forte, motivado para ir, e às vezes a gente tem que dar um passo para trás. Não tem jeito. Isso acontece muito. Então, às vezes a gente se perde no meio do trajeto. Isso acontece. Mas a gente também consegue redefinir a rota. Isso que é o bonito da vida. Isso que é o gostoso. É você se dar também um espaço, um tempo, poder se organizar para justamente, às vezes, redefinir a rota. E o mais importante é ter espírito de vencedor. Eu acho que quando você tem espírito de vencedor, você já está lá na frente. Eu acho que meu time, parte me acha louca, parte tá junto. Gostaria de fazer. E eu vejo esforço. Eu vejo que muitas vezes eles falam, não, eu vou pra academia, eu vou fazer e tal, não sei o quê. E eu puxo muito. Eu falo, gente, vamos. Por exemplo, a mulher é personal. Eu falo, vai correr com a sua mulher, vai fazer isso, vai não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Então, o que é bom pra mim não é bom pro outro. Não dá pra eu colocar a minha rotina de vida pra determinada pessoa só porque ela trabalha comigo. Não faz sentido. Ao mesmo tempo, a gente fez eventos, né, femininos recentemente e várias mulheres vieram até mim e falaram, olha, eu estou correndo
Eu vi você, você me inspirou, me motivou. Então, eu acho que você nunca vai inspirar 100% das pessoas. Mas se você fizer uma diferençazinha na vida de alguém, tá valendo. Se eu tivesse que resumir o que a corrida representa para mim, liberdade. Eu acho que essa é a palavra-chave. Toda vez que eu estou correndo, é como se minha mente estivesse em outro plano. E eu me sinto como se eu tivesse subido um degrau, estivesse olhando para cima, para fora de mim e analisando a minha vida. E eu tenho muito insight. E aí você vai falar, é conexão divina? Sim. Eu acredito em conexões divinas, acredito no processo de interiorização. Então, eu acho que muitos desses insights eu só tenho porque eu consigo abrir a minha cabeça e deixar que outras coisas entrem. Porque no dia a dia, com tantos pensamentos acelerados, 1000 coisas passando na cabeça, a gente não consegue ter isso. Então, a corrida, para mim, na verdade, é uma competição comigo mesma. Eu vou provar para quem? Para quem que eu preciso provar? Eu sou amadora, eu não sigo isso no profissional, mas para mim é importante. Então, por que não? E se isso fizer sentido na sua vida também, por que não levar isso adiante? Usar isso como combustível? A corrida me dá muita disciplina. Eu não saio, muitas vezes, não que eu saia também, eu durmo cedo, a gente fica muito regrado, fica até chato. Vale muito a pena. Quando você quer o resultado, e é sempre assim, né? Sempre tem um sacrifício. Então, não existe resultado sem um sacrifício. Se você pensa igual eu, ou sente um pouquinho disso que eu tô falando aqui, vamos conversar. Comenta lá no meu canal, se inscreve, me ajuda, compartilha.